galera! Aqui é a Fernanda do Leituras e Devaneios e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Harlan Coben, o livro O Inocente. Mas antes disso, se você é inscrito no canal, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha. Ativa o sininho para você receber todas as novidades. Vamos lá então. O Inocente. Bom, Harlan Coben, eu já comentei várias vezes aqui que é um dos meus autores favoritos. Eu adoro os livros dele. Tem livros assim que foram muito marcantes, outros investigativos assim muito instigantes. Esse O Inocente, eu gostei bastante, porém ele tem algumas ressalvas. Ele conta a história do Matt, é um rapaz que é estudante da faculdade de Direito, e ele vai para uma festa com o irmão dele, e lá rola uma briga. E ele vai tentar separar essa briga de dois rapazes, e quando ele puxa o rapaz da briga, ele cai e bate a cabeça e acaba morrendo na hora. Você vê, ele fala assim que já enche de sangue, né, em volta da cabeça do rapaz. Tal. Aí ele vai para a cadeia e é condenado, cumpre a sua pena lá na cadeia. E nessa época da festa, ele conhece uma moça e fica apaixonado por ela. Ela chama-se Olivia. E ele passa o tempo da cadeia, tal, ele é solto. Aí o irmão dele, ele termina direito, só que na cadeia, né? O irmão dele é advogado, trabalha num grande escritório e chama ele para vir trabalhar com ele, né? Só que lá no escritório, ele faz assim algumas consultorias, tá? E ele sai à noite um dia e ele encontra novamente essa moça, Olivia. E como ele é muito apaixonado por ela, eles se casam, ela fica grávida e um dia ele leva ela para o aeroporto para ir para um determinado lugar, e só que ela não vai. Depois ele descobre que ela não vai para esse lugar. E ele começa a investigar. Ele tem uma amiga que é investigadora particular, inclusive ela faz diversos trabalhos para esse escritório de contabilidade, e ele e ela começam a investigar para tentar descobrir onde está a Olivia. E durante essa investigação, uma freira, né, de um convento, ela aparece morta. Ela não se sabe ainda se ela pula da janela do quarto dela ou se ela é empurrada. E vão investigando, investigando, e ele investigando a Olivia, né, para ver se acha a esposa, ver o que aconteceu. E dentro dessa investigação, a polícia entra nessa investigação, e durante isso acaba morrendo um policial aposentado, né? Até a investigadora da polícia é essa moça que está aqui na capa, ó, essa moça aqui da capa, tá? E ele aparece morto, e ela vai desvendando todo esse mistério. Ela descobre que tinha uma rede de prostituição em um clube de strippers, que inclusive a Olivia era stripper desse clube, a freira também, porque eles, na hora da autópsia, eles veem que a freira tem prótese mamária. Agora, que freira que vai pôr silicone no seio, né? E aí, pelo número de série da prótese, eles descobrem o nome verdadeiro dessa moça e quando ela colocou essa prótese. E continuam aquela investigação. E essa rede de stripper é o seguinte: tem vamos dizer assim, um manda-chuva lá, e é ele que coordena. Inclusive, depois o FBI entra no caso e eles descobrem que ele é um agente do FBI. E o que acontece? As strippers, sabem que esse homem, que até então elas não sabem quem é, né? Ele gosta de sair com meninas menor de idade. E elas gravam vários encontros dele
com garotas de 14, 15 anos, né? Essa fita é o que culmina tudo que acontece no livro todo. Inclusive, na época, lá atrás, né, na época em que a Olivia fugiu desse clube e virou Olivia, porque até então ela tinha um outro nome, né? Uma das meninas é morta por esse cara, porque ele quer de todo jeito achar essa fita. Todo mundo desconfia que está com a Olivia, por isso que ela é sequestrada, tá? E essa fita não aparece. E, na verdade, quem está com a fita é uma amiga da Olivia que ainda trabalha de stripper, tá? Aí, o que acontece? Eles chegam todos a essa fita. E aí, essa investigadora aqui do FBI, porque o FBI faz de tudo para que a polícia local, né, que é essa moça e o chefe dela, saiam do caso. Eles querem assumir o caso para poder esconder todos esses segredos por trás dessa fita. E a Olivia chega a essa antiga amiga e descobre a fita. Elas até assistem juntas, tal. No final, acaba que essa policial descobre que a fita estava com outra moça, que não foi a Olivia que forjou a morte dela, e sim essa outra moça que colocou na primeira stripper morta o RG, né, da Olivia. E aí eles descobrem, porque até então eles acham que quem está por trás de tudo isso, dessas mortes, a morte da freira, do policial e tal, é o Matt, que é o personagem principal, aquele que se envolveu na briga lá atrás, na festa da faculdade, e o rapaz cai e acaba morrendo. Então, na verdade, aqui o inocente, porque o Matt não está envolvido nesse caso. Ele foi tão enganado quanto todo mundo, né? No finalzinho do livro que a Olivia conta tudo isso para ele, que ela foi stripper tal, e que conseguiram achar ela mesmo usando outro nome, porque ela teve uma filha quando era bem novinha ainda, stripper, e aí no final eles acabam descobrindo que achar essa menina, né? Que essa filha que a Olivia teve é a babá da cunhada do Matt, né? Da esposa do irmão do Matt, que acaba morrendo do coração. Ele tem um infarto durante o livro e ele acaba morrendo. Porém, esse livro é assim, como eu falei para vocês, eu gosto muito do Harlan Coben, muito, muito, muito. Mas esse livro há ressalvas. Primeiro, o Inocente, ele dá a entender, ele dá a entender, e eu fui lendo o livro todo achando que ele ia inocentar o Matt dessa morte desse rapaz nessa festa. Mas não, ele é inocente devido às mortes que acontecem que envolvem a esposa dele, tá? Então, nesse quesito já deixou a desejar. E o que acontece? No final do livro, fica um pouco vago essa questão das strippers e das mortes. Acho que faltou um pouco mais de detalhe, né? E esse negócio da morte desse rapaz, que todo mundo entende, que todo mundo, né, todo o núcleo, né, ali do livro sabe que o Matt que foi um acidente, né? E ele paga por esse pequeno acidente que acontece. Só que não fica tão claro e eu acho que faltou fazer alguma coisa com esse acidente, tá? Porque fica o tempo inteiro falando que ele é ex-presidiário, 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 e por trás mostrando que foi apenas um acidente e não, sabe, nada é feito. Então, esse livro eu gostei, mas ele não merece 5 estrelas. Tá? É o primeiro livro do Harlan Coben que eu pego e que eu dei 3 estrelas, porque acho que não ficou muito claro essa questão do match
e por outro lado, eles foram ele enrola muito o livro e depois dá um bum, descobre tudo que tem por trás dessa identidade da Olivia, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima.